existe ali um estigma, né? Existe uma coisa que é um caminho só, mas na verdade quando a gente entra para entender melhor os tipos de deficiência, a gente vê que são vários desdobramentos, né? Então, assim, as principais, né, que a gente tem hoje datadas, assim, principalmente pelo Ministério da Saúde, a gente tem como deficiências físicas, auditivas, visuais, mentais e múltiplas, né? Que aí cada uma tem ali outros diferentes tipos de quadro, né? Então, é diferente para a gente pensar, às vezes, que a deficiência visual, por exemplo, que a gente conhece ali em maior parte como a cegueira, por exemplo, em alguns cenários, o baixo letramento, então, às vezes, uma pessoa ali que tem uma miopia muito agravada, um astigmatismo muito agravado, também se enquadra dentro esses outros tipos de deficiência, né? Então, acho que é bacana a gente levar isso em consideração para a gente tirar um pouco, né, de alguns estereótipos que a gente acaba encontrando. E aí, assim, uma coisa que se fala muito, assim, que eu acho que é muito legal de compartilhar, é que a gente já deve ter escutado muito, assim, né, até poucos anos atrás, parte desses termos, né? Então, portador de deficiência, né? E aí, na verdade, aqui eu achei legal trazer para vocês essa referência aqui da Assembleia do Rio Grande do Sul, que conta que, na verdade, assim, o certo é a pessoa com deficiência, né? Então, assim, a utilização da sigla PCD, né, independente de como você vai colocar ali, se é maiúsculo ou minúsculo, é a forma mais correta de se referir a uma pessoa com deficiência. Quando a gente fala uma pessoa portadora de deficiência, a gente se refere como se fosse uma coisa que, em alguns cenários, a pessoa pudesse se desfazer, né? Tipo, portar uma mochila, portar uma mala, né? Portar alguma coisa. E, na verdade, a pessoa tem uma condição, né? Então, pensando nesse sentido, o ideal é a gente falar pessoa com deficiência, tá? Mais a nível de curiosidade. E aí acho que é legal a gente falar também que, assim, a deficiência ela não é uma doença, né? Então, assim, como eu falei para vocês, a deficiência ela é uma condição que aquela pessoa tem e a doença é alguma coisa que realmente compromete a vida da pessoa, né? Então, é legal a gente ter essa visão porque às vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa está doente, né? Na verdade, não, aquela é apenas uma condição, a pessoa tem uma vida normal, talvez ela tenha que fazer umas adaptações ali, né? Dependendo do tipo de deficiência, mas isso não se refere a uma doença, tá? Acho que esse é um ponto muito importante. E aí, assim, falando só mais um pouco em relação a condições, questões, né, das pessoas com deficiência, uma coisa legal da gente comentar é sobre as barreiras do dia a dia, né? A gente tem essa lei aqui, que é brasileira, né, inclusive, que é a 13.146, que conta sobre as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam, né, e como que elas podem ser asseguradas por lei. Então, quando a gente fala ali de acessibilidade, né, a gente fala um pouco desse universo, acessibilidade é um pilar de várias barreiras, né, que a gente tem. Então, a gente tem questões de desenho universal, a gente tem questões de tecnologia assistiva, a gente tem questões de transporte, né, de comunicação, a gente tem barreiras de atitude, barreiras tecnológicas. Então, é bacana a gente ter essa percepção que quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de um pedacinho de toda uma forma de pensar que a gente pode empenhar no nosso dia a dia para que a gente realmente torne as coisas universalizadas, que cai um pouco nessa questão do desenho universal, né? Então, eu acho que isso é muito legal da gente sempre ter em mente também, né? Que acessibilidade é um gatilho ali, né? Faz parte de todo esse universo para a gente realmente universalizar as coisas. E aí, assim, entrando um pouco nisso, é legal a gente falar que, às vezes, a percepção nossa de acessibilidade está muito restrita a uma questão de mobilidade, né? Às vezes, falar ali de um prédio, tem um banheiro, ou então, assim, uma marcação na rua, né, adequada para um deficiente visual. E aí é legal a gente entender que não só o ambiente, mas uma sociedade inclusiva é diferente de um prédio inclusivo, né? Então, pensando em todas essas condições, em todos esses contextos, é legal a gente pensar que olhando para todos eles, a gente realmente pode ter, seja um ambiente inclusivo ou uma sociedade inclusiva, que realmente abre esses espaços e torna igual as possibilidades para todo mundo. E hoje na Local Web, a nossa missão é conhecer as principais necessidades das pessoas com deficiência e fazer com que a empresa realmente seja acessível e universalizada, né? Então, realmente abrir essas portas, olhar para todos esses pilares. Hoje a nossa estratégia, só para contar para vocês um pouquinho de como a gente está atuando, a gente tem dois viés principais, né, dois caminhos. O primeiro pilar é em relação com as próprias pessoas com deficiência. Então, a gente tem feito um trabalho forte para aumentar o índice de satisfação dessas pessoas. Então, fazer com que essas pessoas se sintam
mais seguras, mais satisfeitas em trabalhar na local web, né? Enquanto uma pessoa com deficiência. E a gente vem fazendo algumas coisas, né? Como algumas pesquisas, né? Como eu falei com recorte de satisfação, a gente vem fazendo algumas atividades colaborativas, a gente vem pontuando também estratégias de comunicação, fazendo alguns estudos e viabilização para novos conhecimentos, né? Então, assim, permitir também que os nossos colaboradores com deficiência tenham acesso a alguns conteúdos, né? Que talvez ali ainda não estejam universalizados. Esse tem sido um trabalho que a gente está tentando fazer também. E aí, além desse pilar, a gente também vem tentando falar do ambiente como um todo. Então, todo o entorno da pessoa com deficiência, né, que somos todos nós, né, inclusive as outras pessoas com deficiência também, a gente tenta buscar trazer esse olhar para que a gente prepare o espaço, né, para que realmente a empresa, como comentei, esteja universalizada. Então, garantir um ambiente inclusivo para que, de certa forma, a gente consiga fazer com que seja bacana para a gente trazer mais pessoas com deficiência para o nosso quadro de colaboradores. E aí a gente vem fazendo algumas ações de régua de comunicação, né, e até mesmo vem construindo uma base de conhecimento sobre pessoas com deficiência para a galera se informar melhor, né, ter mais noção de alguns contextos, né, e a gente assim começar a fomentar essa visão, né, de uma forma mais forte, assim, vamos dizer. E aí, assim, acho que uma aprendizagem legal de compartilhar com vocês é parte do nosso trabalho, como a gente vem desenvolvendo, né? Então, assim, você que é local webber, que está aqui assistindo, ou você que é de fora e tem uma intenção ali, talvez, de fomentar essa cultura, né, de inclusão dentro da empresa, eu trouxe aqui algumas dicas, né, que o pessoal vem comentando bastante, assim, nos nossos encontros. A primeira questão é engajar as pessoas a participarem dos encontros, né, das rodas de conversa. Então, é legal, mesmo que você não seja daquele grupo especificamente, você pode ser, pode não ser uma pessoa com deficiência, mas participar de discussões, né, de pessoas com deficiência, ou até mesmo de outras frentes como as mulheres ou LGBTQI+. Então, é legal ter essa questão da participação, estar engajado, isso é muito importante. Uma outra questão que a gente vem pontuando bastante também é criar um espaço para a gente conversar através das nossas ferramentas, né, internas. A gente usa o Rocket, então a gente tem um canal de inclusão e diversidade, também tem outros canais das frentes. Essa é uma dica bem legal que a gente pode compartilhar também, que vem funcionando de uma forma bem assertiva. E uma outra forma também que dá para se posicionar, para falar sobre inclusão e diversidade dentro da empresa, é se posicionar pela inclusão. Então, às vezes ali num comentário do dia a dia, né, ou às vezes com alguma pessoa ali que você esteja conversando e você nota ali uma atitude. Então, se posicionar em contexto de inclusão também é fazer parte de tudo isso, né? Porque você está fazendo ali com que haja uma mudança muito maior, né? Uma mudança cultural maior, né? E ninguém nasce sabendo. Então, nesse sentido, é muito legal a gente, às vezes, reforçar. Às vezes a pessoa não conhece, né, alguma coisa. Então, é bacana a gente se posicionar pela inclusão, né, em todos os lugares. Uma outra questão também, como eu falei para vocês, a gente buscar contratar outras pessoas. Então, assim, você realmente olhar para os lados e ver pessoas diversas, ver pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres, né, mulheres, e essas pessoas também em cargos de poder, em cargos de coordenação, de gerência. Então, quando a gente vê isso, a gente realmente sente e percebe que o ambiente está se tornando acessível, de fato, né, que está se tornando universalizado, abrindo portas. Então, incentivar também contratações de outras pessoas diversas, seja com pessoas com deficiência ou demais características, é muito importante, né, para a gente fomentar essa cultura. E aí, por fim, a gente tem feito uma estratégia também baseada em pessoas aliadas e pessoas embaixadoras. Então, assim, a gente tem direcionado a participação das pessoas nos encontros do comitê com essas duas frentes. Então, a pessoa aliada pode ser qualquer pessoa, né, da empresa que possa colaborar. Essa pessoa, ela participa de bate-papos, dos treinamentos, ela pontualmente ajuda com algumas atividades, participa dos toques, né, que a gente vem fazendo, esses encontros, e recebe comunicações exclusivas. Já a pessoa embaixadora, a gente está procurando pessoas que realmente pertençam àquela frente. Então, uma pessoa realmente LGBTQI+, uma pessoa realmente com deficiência, para a gente realmente conseguir dar aquele lugar de fala. Então, às vezes a gente tem uma percepção, mas abrir o espaço, né, para a pessoa que está realmente dentro daquele contexto traz uma visão muito mais rica, né? Então, a gente também tem trabalhado nesse sentido. E aí essa pessoa, ela passa por treinamentos, ajuda a direcionar a estratégia, cria, mede soluções, né, junto com a gente. E também, como a pessoa aliada, participa de eventos exclusivos, né, e recebe comunicações exclusivas também.
E é isso, gente. Contando aqui para vocês um pouquinho de como que está estruturado hoje o nosso comitê. Se você está aqui conversando com a gente, é um colaborador da Local Web, quer fazer parte dos nossos encontros, quer saber mais, eu vou deixar meu e-mail aqui. E se você também veio de fora, tem alguma curiosidade, queira saber um pouquinho mais sobre alguma informação específica, detalhada, eu deixo aqui também esse espaço para a gente abrir essas discussões. E aí agora eu queria convidar o nosso colega aí, o Marcelo Salles, que vai vir falar um pouco para a gente hoje sobre a cultura de acessibilidade no mercado de tecnologia. Bacana. Salles, você está por aí? Opa, tô sim. Tava falando no mudo, como sempre, né? Que eu acho que o que mais as pessoas estão fazendo é justamente perguntando se elas estão enxergando a minha tela ou se todos estão ouvindo. Eu acho que vocês devem estar cansados de ouvir isso, mas não tem como, gente. A gente precisa repetir porque o ato de... Isso, inclusive, tem a ver com acessibilidade, tá? O ato de você não estar enxergando as pessoas, você precisa ter sempre essa confirmação. É uma necessidade do ser humano de certa forma, você ter um feedback. Feedback tem tudo a ver com acessibilidade. É isso que a gente vai falar aqui rapidinho. Bacana. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela e aí a gente já pode começar. Deixa eu só minimizar aqui. Perfeito. Aí reforçando, gente, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aqui no chat, que daí depois a gente vai abrindo uns espacinhos para a gente discutir e tirar essas dúvidas com vocês, tá bom? Pronto. Tudo certo aí, Gui? Tá olhando, tá vendo a tela, né? Compartilhamento tá certo? Boa. Então vamos Tudo lá, ok. gente. Eu vou falar aqui, na verdade, sobre o processo de cultura de acessibilidade e tem tudo a ver com o título de uma apresentação recente que eu fiz na Campus Party, falando sobre justamente isso, como a gente aplica a acessibilidade no dia a dia das empresas. O título original da apresentação era Trabalhando com Acessibilidade de Forma Estruturada, mas tem tudo a ver com o título, né, colocado aqui para o Local Talks, que é a cultura de acessibilidade no mercado de tecnologia. Eu diria o seguinte, na verdade não é só no mercado de tecnologia, isso que eu vou comentar, a acessibilidade, ela acaba abrangendo todas as áreas possíveis. Claro que a Local Web é uma empresa de tecnologia e eu trabalho no Itaú, né, também uma empresa de certa forma que é do mercado financeiro, mas a gente tem muito a ver com tecnologia também. Tudo que a gente faz hoje em dia tem a ver com tecnologia. E isso também impacta diretamente, porque se a gente está digitalizando todas as coisas que a gente tem hoje, ou está em vias de digitalizar todas as coisas, ou funções, ou tarefas, ou atividades que a gente tem hoje, a gente precisaria estar se preocupando muito mais com acessibilidade do que a gente está se preocupando atualmente. É muito importante ter esse tipo de visão, principalmente no período em que a gente está vivendo nesse momento. Eu acredito que alguns de vocês devem ter visto ou ouvido, por exemplo, um vídeo do Nielsen comentando a respeito, ou não necessariamente o Nielsen, para quem não é de UX, né, mas outras pessoas falando dos idosos tentando utilizar aplicativos, sites ou sistemas, justamente nesse momento em que eles estão teoricamente isolados das pessoas que os auxiliavam nesse tipo de procedimento. Então, os filhos, sobrinhos, parentes ou qualquer outra pessoa que os ajudavam a utilizar aquele produto ou serviço, seja no celular, seja na internet, num computador desktop, alguma coisa assim. E hoje eles estão tendo que literalmente se virar justamente por conta, né, dos desafios que é enfrentado. Algumas pessoas compartilharam no Twitter, no Instagram, tipo, mini tutoriais que fizeram para as avós utilizarem o WhatsApp, por exemplo. Tudo isso que eu estou falando agora tem a ver com acessibilidade. E quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa facilitar o acesso à informação dessas pessoas, e não só dessas pessoas, qualquer pessoa que esteja utilizando, né? Porque existem várias situações. Eu vou apresentar um pouquinho disso hoje, vamos ver. E depois a gente abre acho que deve ter um tempinho para as perguntas, né, Gui? Aí a gente
Vamos seguir aqui em Isso. frente. Já vou mandando no chat aí, gente. Já Bacana. pode mandar. Hoje, excepcionalmente hoje, a apresentação em si, ela deve ter em torno de 30 ou no máximo 40 minutos. A gente abre para as perguntas. Eu consigo, assim, normalmente eu estendo esse tempo aqui à vontade. Só que hoje vou sair daqui correndo para uma aula na SPM, inclusive, que eu ia falar agora aqui, né? Hoje eu sou designer há 20 anos atuando em produtos digitais. Sou professor convidado de algumas disciplinas nos cursos de MBA e pós da SPM e Belas Artes, e também sou instrutor de acessibilidade da Mergo User Experience. Então, o que eu falo aqui hoje, no curso da Mergo, eu acabo implementando de uma forma muito melhor, porque são 12 horas de treinamento ali focado em planejamento e estratégia de acessibilidade. Aqui eu vou falar um pouquinho de como você pode fazer isso no seu dia a dia, sem necessariamente recorrer a um curso num primeiro momento. Eu estou no Itaú desde 2008, trabalhando com... Eu sou designer formado, minha formação é design industrial, mas eu comecei no mundo do mercado financeiro, mais precisamente no Unibanco, em 2008, quando ainda não tinha tido a fusão, como front-end. Atuei como front-end durante 6 anos e de 2014 para cá estou na área de UX. Atualmente, eu estou dentro do time de Design Ops e eu trabalho com o tema acessibilidade há quase 3 anos dentro do Itaú, exclusivamente falando. Eu comecei a aplicar acessibilidade no Itaú em 2012, mas entre você entender o que precisa ser feito, você começar a aplicar, você estudar o assunto, você começar a ter uma visibilidade, as pessoas começarem a levar em consideração o que você diz e também você chegar ao nível dos stakeholders e diretoria, há um longo caminho aí. E a minha trajetória dentro do Itaú vem sendo essa praticamente há 8 anos. As pessoas falam, cara, mas poxa, você não chutou o balde e tudo mais? Essa que é a questão. Os processos que eu vou mostrar, inclusive agora aqui na apresentação, eles não são simples, não são ágeis, depende de uma série de fatores. Começa em uma pessoa querendo fazer a mudança na situação. A partir daquela pessoa, você começa a chamar outras pessoas para o seu time. Aí você provavelmente deve estar formando uma guilda ou deve estar formando alguma coisa do gênero. Até você conseguir chegar nos níveis hierárquicos maiores, justamente para ganhar priorização naquele tema em específico, vai um período muito longe e normalmente envolve mudança de cultura. Acessibilidade, ela é mudança de cultura propriamente dita. Então, isso é algo que dificulta a aplicação no seu dia a dia de fato e você ter essa percepção das pessoas no geral de que aquilo realmente é importante, relevante, inclusive para o seu negócio. Feito a minha apresentação e esse disclaimer inicial, por que as empresas falham ao aplicar acessibilidade no geral? O que normalmente se entende... Primeiro, vamos responder uma outra pergunta. O que normalmente se entende por acessibilidade? Basicamente, o entendimento inicial é que a acessibilidade é algo focado para pessoas com algum tipo de deficiência. Você fala acessibilidade, automaticamente você lembra de pessoas com deficiência. Acontece que essas pessoas com algum tipo de deficiência são diretamente beneficiadas com tudo aquilo que está sendo aplicado. Porém, a acessibilidade, no geral, principalmente no âmbito do aspecto digital, que a gente está comentando agora, ela tem uma visão muito mais ampla do que apenas algo focado para pessoas com algum tipo de deficiência, porque ela vai melhorar consideravelmente a qualidade do seu produto e aquilo que você está entregando para as pessoas. E se hoje o papo é lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, falar com pessoas e pensar em pessoas, a acessibilidade tem tudo a ver com isso. E não é só para pessoas com algum tipo de deficiência. Tem uma frase muito bacana do Tim Berners-Lee, para quem vocês, uma empresa de tecnologia, com certeza conhecem, mas para quem nunca ouviu falar, é o criador da web e é praticamente a pessoa que nos está permitindo a ter esse bate-papo aqui online hoje. O poder da web está na sua universalidade, o acesso por todas as pessoas, independentemente de suas deficiências, é um aspecto essencial. Eu gosto de frisar uma palavra aqui nessa frase, que é a palavra acesso. Acesso à informação, independentemente de quem seja essa pessoa que esteja consultando a informação, independentemente do lugar que ela esteja acessando. Hoje as pessoas consomem conteúdo em diversos lugares, pode ser no smartwatch, pode ser no celular, pode ser num computador desktop, pode ser numa televisão com acesso à internet. Você não necessariamente sabe aonde as pessoas estão
consultando primeiramente o seu conteúdo. Então, levando isso em consideração, você tem que promover o fácil acesso a essa informação para essas pessoas. Naquele momento em que a pessoa lembrou da sua empresa, ou lembrou de você, ou lembrou de alguma coisa daquele seu conteúdo, e ela vai acessar. Se ela não consegue acessar naquele momento, naquele instante que ela lembrou, fatalmente talvez ela não acesse posteriormente, a não ser que ela precise muito daquilo, porque é isso que acaba acontecendo. Então você tem que meio que gerar oportunidades para as pessoas conhecerem o seu conteúdo. Se você não faz isso, você está afastando as pessoas do seu produto ou serviço. O que de fato é acessibilidade digital? Aí eu vou pegar uma frasezinha da própria W3C, né, que a web é fundamentalmente projetada para funcionar para todas as pessoas, independentemente de seu hardware, software, idioma, local ou capacidade, que foi o que eu acabei de comentar agora. A gente tem que olhar a acessibilidade como um aspecto amplo, é o acesso à informação para todas as pessoas. A partir do momento que você assimila esse conceito e compreende isso, fica muito mais simples de você aplicar a acessibilidade no seu dia a dia. Primeiro porque você tirou o estereótipo de que a acessibilidade é só para pessoas com algum tipo de deficiência, o que não é. E a partir desse momento, você começa a enxergar que, de fato, você pode ter uma qualidade melhor no seu produto. Como não pensar em acessibilidade, né? Que é o contrário. Tem um artigo muito legal da Sherry Burnhaber, inclusive essa apresentação aqui eu vou compartilhar depois com vocês, então vocês vão ter todos esses links que estão aqui de referência, né? Eu vou compartilhar com o Gui e acabo mandando para vocês. Mas basicamente, esse artigo dela trouxe alguns pontos bem interessantes e é o que acontece de fato no dia a dia, no geral, né? Ou como você identifica uma cultura tóxica sobre o tema, né? Decisões e ajustes simples sempre são ignorados e não priorizados. E esses ajustes realmente, na maioria das vezes, são simples mesmo, só que por conta de outras priorizações eles acabam sendo ignorados no processo. Decisões de negócio acabam prevalecendo em detrimento de decisões técnicas. Isso também tem que ser muito levado em consideração, porque tem que ser um apoio do time, né? Não apenas a decisão de uma área específica. E eu estou falando de forma superficial, mas para quem quiser se aprofundar no tema, além do artigo dela, vai entender completamente, com certeza vai enxergar aquilo no dia a dia, normalmente dos processos. Se você precisa cortar custos, todos os relacionados à acessibilidade são os primeiros a serem cortados, porque a pessoa ainda não enxerga o tema acessibilidade como algo que é prioritário no seu dia a dia. Não há possibilidade de trabalho remoto para PCDs, então isso também tem um pouco a ver, porque quando você está falando de acessibilidade, tem muito a ver com o processo de inclusão, que o Gui falou antes aqui do meu papo, e diversidade. Apesar de serem estradas separadas, elas são paralelas e a linha é muito tênue aí que separa um assunto do outro. Então, quando você fala também desse processo de trabalhar com acessibilidade, é importante você ter pessoas no seu time também que possuem algum tipo de deficiência e, consequentemente, promovam essa discussão dentro do próprio time. Como uma vez que você trabalha com pessoas com deficiência, você começa a trazer isso para o seu dia a dia e fica muito mais simples você divulgar isso de forma cultural dentro de uma empresa. Quando você também não tem uma empresa com funcionários diretamente focados em algum tipo de deficiência, porque o relacionamento anterior é quando você não promove a acessibilidade do ponto de vista remoto. Hoje em dia, a gente está meio que obrigado a oferecer esse tipo de oportunidade por conta da pandemia, que estamos isolados e tudo mais. Mas e antes da pandemia? As empresas, será que elas estavam com uma movimentação muito rápida e ligeira com esse relacionamento de desenvolver tecnologias ou utilizar tecnologias realmente acessíveis que pessoas mesmo as pessoas que possuem algum tipo de deficiência conseguiriam utilizar remotamente? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E por fim, não há evolução e inovação além da WCAG. A WCAG, para quem nunca ouviu falar, é Web Content Accessibility Guidelines, e são as diretrizes que a gente segue para manter um conteúdo acessível no ponto de vista mínimo. Só que a WCAG, ela não é o fim. A WCAG é o começo de tudo. Tudo tem que se basear nela e você atendendo ela, você está literalmente atendendo arroz com feijão. Nada mais do que isso. Porque além disso, você tem evolução no seu cenário. No final, eu vou mostrar alguns exemplos que não estão na WCAG, que depende muito de testes com pessoas reais, validação, um time altamente engajado para você conseguir aplicar a acessibilidade na prática, no seu dia a dia. Não comprem tudo que te oferecem.
No meio do processo, vão te oferecer ferramentas milagrosas para resolver o problema de acessibilidade. Não vou citar nomes de empresas aqui, mas elas aparecerão, se é que já não apareceram para vocês. Elas vêm assim com aquela famigerada frase: você não está compliance e você pode ser multado. Então, o meu plugin, ele vai fazer o seu site acessível. Instala isso daqui no seu site, você consegue fazer em um dia e o seu site automaticamente vai estar acessível para todas as pessoas. Não caiam nisso, pelo amor de Deus, gente. Isso daí é uma balela. Isso daí não funciona. Isso daí não promove a acessibilidade adequada e tem outra. Ela vai atrapalhar a performance de sua aplicação, porque vai instalar um plugin, vai depender do usuário instalar o outro plugin para conseguir leitura, não precisa de nada disso. Se você desenvolver semanticamente correto, se você seguir padrões, né, de desenvolvimento de sites e aplicativos, então, nesse ponto, por que que isso normalmente acontece? Há um desconhecimento geral, e aí qualquer tipo de desconhecimento gera compras desnecessárias, porque você vai cair na lábia do vendedor, do cara que está te vendendo aquele produto. A acessibilidade está em evidência hoje. Todo mundo está falando de acessibilidade. Então, você vai ter diversas soluções no seu caminho. É importante você ter discernimento ou ter alguém a quem consultar para saber o que é relevante ou não para o seu produto, para o seu negócio. No meio do caminho, não te oferecer os produtos milagrosos, que é o que eu comentei na verdade já. Na dúvida, não compre. Então, se você tem dúvida se aquilo realmente é eficiente, consulte especialistas antes de efetuar uma compra aí, ou fechar um contrato de longo prazo por conta de ferramentas parecidas com essas, tá? Tudo ainda começa no compliance, isso é fato. Isso daqui é um gráfico que estou exibindo que mostra o número de processos nos Estados Unidos e a evolução deles de 2013 para cá. Então, foi 2.722 processos em 2013, e a previsão para 2020 era 17.020, mas por que previsão? Porque por conta do Covid, todos em casa agora, provavelmente vai ser muito menos do que isso, mas se fosse seguir a curva, seria isso que daria em torno de um processo a cada 30 minutos no ano. Então, é um processo, são altamente relevantes essas questões. Isso daqui são dados dos Estados Unidos. Do Brasil, eu estou tentando levantar com o pessoal do Just Brasil, não tem um gráfico bonitinho como esse, mas serve para ter uma referência. É fato que também, nos Estados Unidos, todo mundo processa tudo por tudo, e a legislação deles é tão precária quanto a nossa. A gente tem a LBI aqui no Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão, que ajudou demais, e eles lá têm a Section 508 tá dentro da ADA. Só que quando eu digo precária, é mais no sentido de justamente você conseguir atender, né, a todas as solicitações jurídicas. Além de ter o problema e o impacto de que as pessoas não conhecem os direitos que têm, porque se conhecessem, haveriam mais processos, com certeza, tem a questão justamente do braço, né, judicial, o tempo que um tipo de acusação dessa leva. Então, mas é importante saber que hoje é lei, qualquer empresa no Brasil pode sim ser multada, caso não atenda os requisitos e padrões mínimos. E eu acho que é só uma questão de tempo para essa curva começar a crescer por aqui também. Essa informação eu passei. Por curiosidade, o site da Beyoncé ele foi multado em 2019. A Mary Connor é uma deficiente visual, ela tentou acessar o site, ela é fã da Beyoncé e não conseguiu, porque os menus eram inacessíveis, os links eram inacessíveis, os vídeos não tinham legendas, áudio, descrições para o caso dela, as imagens não tinham descrições, enfim, problemas comuns que a gente encontra nos sites hoje em dia. E aí, consequentemente, ela entrou com um processo com relação a isso. A Apple, que é uma referência em acessibilidade, também teve o seu conteúdo multado no seu site. Em 2018, a Imelda Mendes, que é uma deficiente visual, junto com outras pessoas, entraram com o processo. Por quê? Porque os menus eram inacessíveis, haviam captchas inacessíveis, os textos não tinham redimensionamentos adequados, a busca não funcionava. Uma série de problemas comuns também aos nossos projetos no dia a dia. Só que qual a diferença da Apple para a Beyoncé? A Apple já corrigiu quase todos os problemas desde o processo rodando. A Beyoncé continua exatamente com os mesmos problemas desde o processo. A Domino's Pizza é um caso emblemático. Não sei se todos sabem desse caso, mas basicamente Guilherme Robles, deficiente visual, tentou fazer o pedido de uma pizza em 2016. Ele não conseguiu porque o site não era acessível a pessoas com deficiência visual. Consequentemente, ele entrou com processo. Só que o problema é que a Domino's está tentando comprovar na justiça, até agora,
que o site deles não precisava estar acessível para pessoas com deficiência visual. Só que isso acaba sendo um absurdo, porque o valor que eles estão gastando com advogados, com certeza eles já teriam refeito o site deles e talvez até os dos concorrentes. Mas, enfim, não tem exatamente, eu não tenho uma ideia do porquê eles estão movendo essa ação ainda. Era simplesmente reconhecer o erro e corrigir o problema, mas é o que acontece. E a Domino's é um caso evidente aí que está no mercado. E esse caso, ele está acontecendo mesmo. Se vocês colocarem no Google Domino's Accessibility, vocês vão ter todo o processo que está acontecendo aí por conta disso. O que motiva uma empresa ou uma pessoa a aplicar acessibilidade no seu projeto? Basicamente, tudo começa na culpa. As pessoas começam a falar, cara, não é possível, você não está falando de acessibilidade, todo mundo está falando, ó, o concorrente está falando, tá? Então aquilo vai te gerando um sentimento de culpa e você começa a pensar, vamos ter que falar. Naturalmente você vai ter a punição, porque hoje em dia, devido à legislação, em vários países possui, no Brasil desde 2015, então é possível sim você ter multa, o que vai levar a uma exigência. Só que esses 3 primeiros estágios da pirâmide são os estágios em que você faz tudo por obrigação. Quando você faz por obrigação, você não faz bem feito as coisas. Então você precisa enxergar uma recompensa. O que eu estou ganhando em promover aquela situação? Por exemplo, quando você tem um evento e você tem pessoas com deficiência, ou você não sabe qual é o seu público, porque o seu evento você está fazendo aberto. Você faz um evento num local, num palco, num lugar para 2.000 pessoas. Começa a vender ingressos. Você não sabe quem está comprando o seu ingresso. Pode ser pessoas com algum tipo de deficiência. Se você não prepara o seu evento para que essas pessoas acompanhem o seu conteúdo, fatalmente você vai ter um problema mais para frente. Então é importante você começar a perceber que esse tipo de pessoa, ele também é um público consumidor e, consequentemente, vai te trazer benefícios com relação a isso. Trazendo benefícios, você começa a perceber uma recompensa. Só que você não vai ter esses dados antes de acontecer. Então, aí que entra o problema. Eu gosto de comparar a acessibilidade com SEO, por exemplo. Quando você prepara os seus documentos para indexar melhor nos mecanismos de busca, você tem que pensar a médio e longo prazo. Eu estou falando de busca orgânica, não a busca paga. Nesse caso, você só vai ter resultados de médio e longo prazo. A médio e longo prazo, você não vai ter um resultado de imediato. A acessibilidade, de certa forma, é a mesma coisa. Você não tem um resultado de imediato. Você precisa validar, fazer testes AB, metrificar, colocar o Google Analytics ou qualquer outro tipo de métrica em cima daquilo que está sendo realizado. Então, você só vai conseguir ter um resultado efetivo mais para frente. Agora, além do retorno financeiro, você também tem um retorno positivo perante a sociedade, porque as pessoas estão cada vez mais comprando e adquirindo produtos de empresas socialmente aceitas, né? Então, por conta de estarem dentro de um padrão no qual as pessoas, as empresas acabam adaptando os seus produtos de uma forma que as pessoas se sintam à vontade em adquirir aquilo. Então, consequentemente, você tem um retorno positivo perante a sociedade quando você é uma empresa amiga da sociedade, nesse sentido, e aí ajuda bastante. E também você pode pensar na questão do propósito, porque você está trabalhando justamente com o foco em que você vai contribuir com pessoas, ajudar que as pessoas também tenham acesso ao seu produto. Por fim, essas pessoas tendo acesso ao seu produto, consequentemente, você vai gerar mais negócios. Então, acaba sendo uma roda, né? Então, a movimentação. Só que tudo começa dentro da empresa. Quando você começa a enxergar um retorno, você vai enxergar também ter normalmente um encantamento pelo tema. E aí, do encantamento para a fase da inspiração, vai ser um pulo. Então, é importante você estar envolvido nesse cenário também e entender esses contextos para melhorar o processo. A maioria das empresas estão aonde? Entre a punição e a exigência, estão fazendo porque é obrigado, quando não na culpa ainda. Estruturando o tema dentro da sua empresa, como que você pode fazer? A primeira pergunta que você tem que fazer é onde eu quero chegar com tudo isso? A acessibilidade, ela começa justamente não estando no radar da empresa. A partir do momento que ela não está no radar, em algum momento ela vai entrar. Só que essa porta de entrada normalmente é o compliance. A partir do compliance, você começa a enxergar determinadas competências e começa a envolver os times ali, seja uma pessoa, 2, 3, e vai crescendo aquela movimentação até você conseguir promover capacitação das pessoas envolvidas
e naturalmente vai gerar você vai começar a enxergar oportunidades em cima daquilo. Enxergando oportunidades, aí você fala, opa, agora dá para trabalhar alguma coisa relacionada a isso. Enquanto você não enxerga oportunidade, você acha que tudo aquilo é custo, tudo aquilo é gasto. Então, a partir do momento que você percebe que não é gasto e sim investimento no seu próprio produto, a coisa muda de figura. Até você chegar no nível da competitividade. E é fato, se você não estiver olhando, se a empresa do seu setor não estiver olhando, fatalmente os concorrentes estão. Então, quem chega primeiro, normalmente é o que toma as rédeas do negócio. Cabe às empresas perceberem o cenário em que elas mesmas estão diante dos seus concorrentes, mas além disso, né, tem que pensar no seu próprio produto. O que você está oferecendo? Será que ele será que ele é agradável à utilização de todas as pessoas? Quem é responsável por aplicar a acessibilidade nos seus produtos ou serviços? Normalmente, toda essa galera que está sendo exibida aí na tela. Começa no UX, porque o UX ele tem que olhar para todas as pessoas, independentemente de quais sejam essas pessoas. Então, quando você foca ou nicha o seu produto para um público específico, você está deixando de olhar os outros cenários. Possivelmente, possíveis clientes que poderiam estar utilizando e não estão utilizando simplesmente porque foram deixados de lado. A partir daí, você tem a área de tecnologia, que vai ser responsável por aplicar adequadamente tudo aquilo que foi criado. A área de qualidade e testes é fundamental você ter. Dá um exemplo, lá no Itaú temos uma área de qualidade de testes com cerca de 70 pessoas. São 70 pessoas exclusivamente para testes de acessibilidade. Essas pessoas trabalham em duplas, um cego e um vidente. São duplas em squads diferentes para fazer testes e validação daquilo que está sendo criado. 70 pessoas perante o mercado parece ser bastante gente, mas 70 pessoas para o tamanho do Itaú é muito pequeno, então falta abraço ainda. Mas a galera já enxergou essa necessidade e vem aumentando cada vez mais. A área de marketing é fundamental no processo, porque você lança um produto no mercado, só que esse produto precisa chegar na mão do consumidor. E como ele vai chegar? Ele vai chegar através de uma campanha de e-mail, uma campanha de vídeo ou qualquer outro tipo de relacionamento em primeiro ponto de contato. Então, essa comunicação, ela também precisa ser acessível. Se ela não é acessível, já está falhando logo no primeiro contato com o cliente. O marketing é diretamente responsável por isso. A área de negócios, porque normalmente são negócios que geram os POs das squads, e os POs são responsáveis pelas priorizações das histórias, criação das histórias, definition of don'ts, definition of regs, para quem trabalha em metodologia ágil, é fundamental ter informações relacionadas à acessibilidade nos DODs e nos DORs. É muito importante, que senão o time não vai conseguir evoluir. A parte jurídica e compliance por conta da obrigação. Atendimento. Será que, uma vez que o seu produto está acessível, a pessoa consome o seu produto, só que em algum momento a pessoa precisa do suporte. A área central de atendimento está preparada para atender todas as pessoas, né, todo o público. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, seja através de ferramentas, seja através de mecanismos de comunicação. Os gestores, é importante a gente lembrar que se não for pelo amor, vai pela dor. Né? Então, o gestor ele é responsável por determinar algumas questões também. E se o gestor não enxerga isso como um fator diferencial para o seu produto, você não vai conseguir evoluir com o time nesse assunto, porque você precisa de pessoas de degraus acima que o seu, para conseguir fazer com que esse assunto seja provocado internamente. E usuário, a gente não pode esquecer que a gente também é usuário, e se a gente mesmo não consegue ou não usa o nosso produto que a gente vende, temos um problema. Então, alguns colaboradores de algumas empresas são apaixonados pela empresa em si e, consequentemente, usam e vendem o produto que eles trabalham. Já outras pessoas não indicam o produto, nem o produto que eles trabalham ali dentro. Então, isso também é um alto fator indicativo, né? Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração, colher opiniões, começar a conversar com as pessoas para entender, de fato, qual é o problema e começar a evoluir esse cenário. Incluir é importante e necessário. Isso está diretamente relacionado até com a fala do Gui antes, né, da minha, porque é muito comum a empresa falar assim, vamos contratar uma pessoa cega para ela fazer os testes de acessibilidade. Gente, em primeiro lugar,
Você tem que contratar a pessoa cega porque você quer contratar uma pessoa para ter um time diversificado. Agora, se ela vai trabalhar com um teste de acessibilidade ou não, depende do conhecimento dela, depende da vontade dela. Cabe ao gestor identificar, né, o nível de conhecimento dessa pessoa. Se ela já estiver dentro da empresa, claro, e se estiver contratando, você vai contratar com o perfil adequado, porque as pessoas podem trabalhar aonde elas quiserem e como elas quiserem. Não é porque a pessoa é deficiente visual ou a pessoa é surda que ela vai trabalhar com testes de acessibilidade, por exemplo. Então tem que levar isso em consideração. Nem todo mundo quer trabalhar com o foco em acessibilidade. É um tema muito interessante. Eu pego exemplos lá da área de qualidade de testes do Itaú, pessoas cegas, até o João Paulo Sorian, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele já participou de alguns eventos assim, ele falou para mim assim, Salles, cara, eu tô saindo de teste de acessibilidade. Eu falei, sério, João? Pô, cara, eu quero voltar a fazer o que eu fazia, eu trabalhava mais com back-end e tal, não sei o quê. E acontece, gente. O Marlon Brandão de Souza, ele era um desenvolvedor back-end fantástico lá no Itaú. Pergunta para ele se ele queria fazer teste de acessibilidade. Eu não queria fazer nem a pau, né? Enfim, é muito disso. Cabe ao gestor identificar os perfis comportamentais e direcionar as pessoas para que elas trabalhem ou atuem com aquilo que elas realmente gostam. E eu, né? O que eu preciso conhecer para trabalhar acessibilidade? Vamos supor que agora eu estou no cenário contrário. Tipo, eu quero trabalhar com acessibilidade. Qual o tipo de conhecimento que a pessoa precisa ter? Basicamente, a gente tem que... Eu escrevi um artigo, que esse está linkado aqui também, que é falando... O título do artigo é esse: Precisamos de mais profissionais focados com acessibilidade dentro das empresas. Nesse artigo, eu listei alguns pontos sobre o nível de conhecimento. Um deles é o quê? É baseado até numa certificação profissional de acessibilidade da IAP, que diz o seguinte nessa certificação: 40% do conteúdo dela é relacionado a deficiências, desafios e tecnologias assistivas. A pessoa precisa conhecer o que está fazendo. Por exemplo, como que eu vou projetar pensando em acessibilidade se eu sequer sei como um leitor de telas funciona? Eu preciso aprender o básico, como é que ele funciona e tudo mais. Eu preciso conhecer um pouco sobre deficiências, não preciso me aprofundar necessariamente num primeiro momento, mas o básico sobre qual o comportamento das pessoas, como um cego se comporta, como um surdo se comporta, como uma pessoa com deficiência motora se comporta. Eu preciso ter esse conhecimento básico. Aí você junta com 40% de conhecimento de acessibilidade de fato, que é basicamente WCAG. A gente está falando de acessibilidade digital, tá, gente? Só focando. Basicamente WCAG e design universal. E também eu incluo aqui design inclusivo, que tem também a ver com tudo isso. E os outros 20% de conhecimento ali seriam relacionados às declarações, normas, legislação como um todo. Aí você fala, Salles, eu preciso conhecer tudo isso? Eu sou designer, cara. Como é que eu preciso fazer para entender legislação? Voltamos à velha pergunta sobre o designer precisa saber programar? Né? Tipo, se você entrar nessa questão, você vai longe, porque assim, teoricamente você não precisa. Mas se você conhece o processo, você não precisa ser um exímio programador. Você precisa saber aquele framework ou coisas básicas para discutir ali com um desenvolvedor, alguma coisa do gênero. Se você conhece, você vai facilitar bastante o seu trabalho. Então, quando você conhece outros itens relacionados ao seu campo de atuação, naturalmente você vai ter um conhecimento maior. O que traz o quê? O nível de proficiência com relação ao tema. Por que aplicar acessibilidade é complicado? Porque para você entender ela de forma adequada, você precisa ter conhecimento em áreas distintas, senão você não vai conseguir compreender o todo. Então vai desde o nenhum conhecimento, passando pela consciência fundamental, eu sei para que serve, eu sei que existe, né? O iniciante, quando a pessoa já começa a aplicar de uma forma simples, o intermediário, em que você já consegue fazer boa parte das tarefas ali do dia a dia, o avançado, em que você já conclui, e o especialista, em que você acaba conhecendo tudo, literalmente, de todas as áreas, de todas as etapas do processo, e consegue facilmente passar isso para o time. Normalmente, entre o intermediário e o especialista, existem pessoas nas empresas fora do Brasil chamadas de Accessibility Champions. Esse é o cargo que a pessoa acaba ocupando. Para vocês terem uma ideia, a BBC de Londres, a rede TV, eles têm
cerca de 200 Accessibility Champions focados em áreas diferentes, atuando ali nos seus produtos e serviços. Já o pessoal do Barclays, que é um grande banco de investimentos ali de Londres, eles também possuem um quadro de Accessibility Champions próximo a isso. Existem outras empresas no mercado atuando e algumas até contratando. Por exemplo, recentemente eu vi uma vaga no The Grid para o Spotify. Ele estava procurando um lead accessibility com um conhecimento muito grande, obviamente, para ganhar $120 mil por ano. Eu acho que é um salário razoável aí. Eu acho que quem tiver interessado, a vaga é para Nova York e está aberta ainda. Depois eu posso passar o link para vocês. Tem uma frase da Glenda Simmons que eu acho muito legal, que é uma grande especialista em acessibilidade. Ter uma carteira de motorista não o torna um campeão mundial de corrida. Então, quando você detém conhecimentos específicos, você precisa conhecer a acessibilidade e as áreas. Então, por exemplo, o designer, ele vai ter que associar a acessibilidade com UX, UI, o branding. O conteudista, o UX writer, vai associar com textos, documentos, imagens, vídeos, audiodescrições, transcrições, legendas e tudo mais. A área de desenvolvimento vai associar acessibilidade com padrões, frameworks nativos, aplicativos para desktop, que aí não é a WCAG, é a UAAG, User Agent Accessibility Guidelines. Então, cada área tem o seu conhecimento específico. Só que é importante você, de certa forma, conhecer um pouquinho do todo para justamente auxiliar cada um dos seus processos. Em que momento que eu aplico acessibilidade nos projetos? Basicamente, esse é um tweet da Amy Hoop, ela foi designer de serviços do gov.uk, e ela disse assim, num tweet dela: acessibilidade não é algo que você pode deixar para o final, ela precisa fazer parte de todas as decisões envolvendo todas as pessoas de todas as disciplinas. Basicamente, o que eu estou falando é que a acessibilidade não é uma feature. Não pode começar na Sprint 5, não pode começar na Sprint 10. A acessibilidade tem que começar na Sprint 1 e, melhor ainda, na Sprint 0. Porque é quando você começa, de fato, a diluir todo o procedimento. O que é o custo da acessibilidade? Muita gente fala, fazer acessibilidade é caro. Não. O que é caro é você aplicar acessibilidade na Sprint 10 e ter que refazer tudo aquilo que você já fez. Vai gerar mais tempo, vai tomar tempo, né? Vai gerar mais e vai custar mais caro. Isso encarece a acessibilidade. Se você trabalha com acessibilidade desde o começo do seu projeto, ela praticamente tem um custo irrisório, levando em consideração a capacitação das pessoas que estão envolvidas no tema, né? Agora eu vou mostrar alguns exemplos finais, alguns exemplos práticos do dia a dia de o que algumas empresas estão fazendo, né, com relação à acessibilidade. São exemplos bem pontuais, tá, gente? Mas é só para ilustrar tudo isso, porque é importante você envolver e ter o conhecimento geral de todas as pessoas no projeto. Contrastes. Contrastes costuma ser um problema muito comum, né, de qualquer tipo de projeto, e o Itaú teve um problema bem complicado. Esse diagrama que eu estou mostrando para vocês agora, ele é um material que eu fiz para um artigo que eu escrevi em 2017 sobre algumas questões relacionadas a boas práticas de pesquisas com usuários. E uma delas era pesquisas online com usuários, focando em acessibilidade dessas pesquisas. Uma delas era a questão de contraste dos elementos. E aí eu montei uma tabelinha que é essa daqui. Quando você entra na WCAG, que é os padrões, você vai ter alguns critérios mínimos de aceite. E esses critérios de aceite, por exemplo, seria o seguinte: você tem que ter uma proporção de relação de contraste de primeiro plano com o segundo plano, por exemplo, um texto com o background deste texto, de 3:1. O que é esse 3:1? Isso aqui é uma relação de luminosidade do primeiro plano e a luminosidade do segundo plano. Isso está diretamente relacionado com a acuidade visual. Peguem as duas últimas colunas aí desse diagrama. A acuidade visual Snellen e a acuidade visual decimal. Isso daí é quando você vai no oftalmologista e ele bota você lá sentado na cadeira, coloca aquelas letrinhas para ver se você enxerga ou não. Aquilo ali tem a percepção da distância que você tem para a identificação dos elementos. E isso está diretamente relacionado com o grau, né, decimal, que vai ser o grau do óculos que você vai colocar, miopia, astigmatismo, etc, etc. Então, tudo isso está relacionado com as proporções de contraste. Por isso que elas existem. São baseadas em cálculos matemáticos. Você não precisa decorar o algoritmo, mas o algoritmo está lá na WCAG, caso você queira entender melhor. Mas o que você precisa saber é que se você tiver uma proporção de contraste, através do uso de ferramentas, você consegue saber facilmente essa proporção. Eu vou mostrar no próximo slide um exemplo de ferramenta.
Mas aí você usa a ferramenta, aí você vê a cor de primeiro plano e a cor de segundo plano, pá, tá dando 3:1. Isso significa que você vai ter que ter um tamanho mínimo de fonte para se adequar ao padrão, que nesse caso seria, por exemplo, em pixels. Eu vou falar em pixels para ficar mais fácil. 24 pixels no tamanho normal ou 19 pixels bold. Mas, Salles, está ali, tá 18 no seu slide, não é 18. Quando você faz a conversão de 14 pt, que é o padrão mínimo, para pixel, vai dar 18,66. Pixel não existe quebra, pixel é arredondado. Nesse caso, você arredonda para cima, então dá 19 pixels no tamanho, para você ter um padrão mínimo. Ah, mas poxa, Salles, eu vou ter que ter um tamanho grande de fonte? Não tem outra forma? Tem. Aí você precisa trabalhar com cores cuja relação de contraste vai ser de 4,5:1, que é essa linhazinha amarela que está aí. Quando você tem uma relação de contraste mínima de 4,5:1, aí o seu tamanho de fonte pode estar adequado em qualquer padrão. Vamos para um exemplo prático. Site do Itaú, onde eu trabalho, o botão, ali tem um botão Saiba Mais na home do Itaú. Esse botão Saiba Mais é um laranja de fundo com o texto branco. Nesse caso, a gente está atendendo o nosso laranja foi modificado. O nosso tom de laranja anteriormente era o EC7404. Só que ele não dava a proporção mínima de contraste. Então, ou seja, o nosso marketing foi acionado, foi uma briga interna grande para a mudança da cor do laranja. Então, mudamos o nosso tom do laranja. É bem perceptível, virou EC7000. E aí, com isso, a gente trabalha com a fonte em tamanho 19px. Os dois dá o padrão mínimo aceitável de 3:1. Seria muito mais simples resolver esse problema se a gente simplesmente não quisesse ou fizesse uso do laranja, né? Mas o laranja é o institucional do Itaú. Então, é uma briga entre marketing, é uma briga entre design, é uma briga entre áreas para você conseguir trabalhar esse tipo de situação. Mas resolvido o problema, é isso que a gente tem que atender. Um exemplo de ferramenta que eu gosto bastante, que eu indico vocês usarem, é o Color.Review. Nesse Color.Review, você consegue navegar pelas cores, ele vai te dar o relacionamento se está atendendo os padrões mínimos da WCAG e já vai te dar o relacionamento ali de contraste. Então, você vai ter de uma forma muito visual e através de exemplos, porque na parte de baixo da tela ele te mostra textos, imagens, utilizando as cores que você selecionou. Eu recomendo bastante essa ferramenta para vocês utilizarem no dia a dia. Isso daqui é a WCAG, quais são os critérios que estão sendo atendidos, mas nem vou falar disso agora. Link versus botão. Teoricamente, os dois servem para fazer clique e tudo mais, mas há uma diferença muito clara. Só que essa diferença não é só visual. Aí que começa a entrar no detalhe muito grande, e esse tipo de detalhe é o que diferencia bons projetos e boas aplicações de acessibilidade das que não foram corretamente aplicadas. Por exemplo, continuar botão. Visualmente, isso é um botão, certo? Beleza. Mas para que serve? Tudo depende do objetivo que eu tenho com a ação ao efetuar este clique. Originalmente falando, desde os primórdios da internet, a gente sabe que um botão ele foi criado para executar uma ação primária naquela tela que você está, ou efetivar um comando específico e enfatizado. Um link ele é um item de navegação. Eu vou para uma tela seguinte, eu vou para uma tela anterior, eu sei algumas informações, por exemplo, um tooltip, são coisas relacionadas a isso, mais informações de navegação. O botão é para executar uma ação. Nesse sentido, eu trago duas perguntas retóricas. A primeira é, você está pensando em quem não vê sua interface? Como a pessoa ouve esse elemento? Por quê? Vamos pensar no cenário de que quando você vê a interface, você está vendo o que é um botão, você está vendo o que é um link, mas e a pessoa que não vê? A pessoa que só ouve? Quando ela ouve, e ela ouve botão, ou ela ouve link, a percepção dela é outra. Link é para uma coisa, botão é para outra coisa. Então, se ela ouve a informação do jeito correto, vai fazer sentido. Nesse momento, pode ser que não está claro para vocês, mas eu vou mostrar no slide seguinte e vai fazer sentido. Item 2. Você está usando botões e links de forma correta em seu site ou aplicativo? Né? Então, aí eu trago os exemplos. Aqui é um exemplo do site da Fast Shop, por exemplo. A Fast Shop, aqui eu estou... É um exemplo antigo, tá? Eu nem vi se eles já atualizaram esse material, mas isso foi um exemplo que eu peguei há um bom tempo atrás. E aqui eu vou navegar por leitor de telas.
Eu acho que o áudio do computador aqui está com som, mas se não tiver com som, não tem problema. Vocês estão vendo uma caixinha preta embaixo dos botões, é o que o leitor de telas vai ler, propriamente dito, caso vocês não ouçam a informação. E aí você tem o seguinte, comprar, comprar, comprar. Eu vou navegar, simular a navegação por teclado, por tab. Cada tab que eu dou, eu vou para o próximo item. Olha o que acontece. Fast Shop, Google Chrome, janela, comprar, comprar, botão. Comprar, botão. Comprar, botão. Comprar, botão. Comprar, botão. Comprar, botão. Comprar botão. Ô Gui, o áudio saiu? Beleza. Então assim, Saiu então sim. vocês... Boa, valeu. Então vocês ouviram aí comprar botão, comprar botão, comprar botão, comprar botão. Nesse caso, poxa, pensa no contexto da pessoa que está ouvindo a informação. Comprar botão, comprar... Tá, pô, primeiro, o que eu estou comprando? Né? Segundo, se eu não sei o que eu estou comprando, por que eu vou clicar nesse botão? Se vocês perguntarem, mas Salles, a pessoa não consegue chegar ali no título do produto? Consegue, mas o esforço dela é muito maior. Eu deveria facilitar a vida dela através de contextos, e aí como eu vou facilitar a vida dela? Um detalhe importante. Vocês ouviram botão, certo? Agora a gente vai para o site da Apple. Site da Apple, eu tenho um comparativo dos mesmos produtos e 3 botões visualmente falando. Só que ouça o que o leitor de telas diz em cada um desses elementos e mais ainda, percebam o complemento da informação. Vocês lembram que no site da Fast Shop era comprar botão, comprar botão, comprar botão. Ouçam como acontece no site da Apple. iPhone comparar link. Comprar iPhone 8. Link. Comprar iPhone XR. Link. Comprar iPhone 8. Link. Comprar iPhone 7. Link. Comprar iPhone 8. Então, isso é um leitor de telas, isso é um código semanticamente construído de uma forma adequada. São itens que têm aparência de botão, mas não têm um comportamento de botão. E por não ter um comportamento de botão, porque quando o usuário clicar, ele vai ser direcionado para uma outra tela, antes da compra efetiva, ele é um link. Então, é isso que costuma ser confuso para quando você vai construir acessibilidade. E eu só estou dando um exemplo de botão, tá, gente? Esse tipo de representação auditiva e visual vai acontecer com vários elementos. E daí a importância da semântica do código. Seguir padrões de web standards adequadamente, porque isso vai facilitar bastante o trabalho. E o complemento da informação é uma concatenação. Visualmente falando, só tem o comprar, mas quem usa um leitor de telas, ele ouve para que é comprar o botão. Qual produto ele está comprando se ele clicar naquele botão? Então, isso também tem tudo a ver com acessibilidade e facilidade de acesso da informação para a pessoa. Nesse caso, que utiliza um leitor de telas, tá? Porque tem outros tipos de acessibilidade. Esse exemplo aqui é bom, só tem mais 2. Elimine todos os carrosséis do seu site. Carrossel é a desgraça da humanidade quando se fala de interação humano-computador. Então, o que acontece? Carrossel ele é efetivo para você mostrar diversos produtos ali no seu site. Quando você está no desktop, ele funciona muito bem em qualquer nível de interação, com mouse, com teclado. E aqui eu estou exemplificando com o site da American Airlines. Depois vocês acessem aa.com.br e naveguem com o teclado, dando tab, naveguem com o mouse por esse carrossel. Vocês vão ver que tem um controle de play stop ali no cantinho, porque o carrossel é automático. Quando você navega com o teclado, a pessoa precisa ter tempo suficiente para ler. Ou seja, é um bom exemplo de carrossel no que a American Airlines construiu. Porém, quando você abre o mesmo site, aa.com.br, no mobile, não existe carrossel. Por quê? Porque eles sabem que navegar do ponto de vista de acessibilidade no celular por elementos rotativos, como por exemplo um carrossel, é altamente complexo e complicado. Então eles eliminaram os carrosséis do site. E se vocês instalarem o aplicativo da American Airlines, vocês também vão ver que o aplicativo inteiro é baseado em toque. Não existe swipe, arrastar o dedo, né, para você movimentar os itens na tela. E nesse caso, a navegação é totalmente baseada em cliques, não tem carrosséis também. Vamos pegar um outro exemplo que fez a mesma coisa? Amazon.com.br, só o maior e-commerce do mundo. Então, quando você abre o Amazon no desktop, você tem os carrosséis ali e você consegue ter os controles de anterior e próximo, eles são altamente acessíveis e navegáveis por teclado também. Agora, se você abrir amazon.com.br no celular, você, na versão mobile, você não vai ter mais carrosséis e se você instalar o aplicativo,
você também não tem carrosséis. E quando eles precisam mostrar 2 itens, é um embaixo do outro. Então, assim, o carrossel, ele é um elemento complexo interativamente falando. Por quê? Porque se você pensar na interação só com o mouse e com o toque, beleza. Mas se você pensar em acessibilidade, você vai ter que pensar em interação por voz também, que tem pessoas que utilizam voz para modificar os recursos. Eu posso não ter um braço, por exemplo, ou não posso ter os 2 braços e utilizar somente voz para utilizar. Existem aplicativos específicos que, através dos comandos de voz, você tem a interação dos elementos. Então, você dá um comando para clicar, é fácil. Agora, um comando para você arrastar e virar, a coisa que você faria num swipe, arrastando o dedo, já começa a complicar. Por isso é importante você ter entendimento de tecnologias assistivas, como as pessoas utilizam. Porque, a partir deste conhecimento, você faz coisas como a Amazon vem fazendo, que com certeza eles devem ter feito testes com usuários para ter isso. A American Airlines vem fazendo também. Clareza na informação. Aqui é um exemplo do C6 Bank. O C6 Bank é um banco digital. Quando você instala o aplicativo, ele vai te dar uma série de... o contrato de prestação de serviços, né? Todo mundo lê, ironicamente falando, né, gente? Todo mundo lê contrato de prestação de serviço. Afinal, aquelas letrinhas lá, juridiquês, é fácil. O que a C6 Bank fez para facilitar? Cada cláusula contratual traz o que isso quer dizer. Então, você tem lá a cláusula 1, o que isso quer dizer. Cláusula 2, o que isso quer dizer. Cláusula 3, o que isso quer dizer. O que eles fizeram? Eles aumentaram a quantidade de texto, comprovando que aquela frase do menos é mais não serve para nada. Na verdade, aqui mais é muito melhor. Só que a quantidade de textos a mais trouxe um benefício para o usuário, que é facilitar a compreensão de cada uma das informações em tela. Isso é acessibilidade, gente. É facilitar o acesso à informação para as pessoas. E o último exemplo que eu tenho para mostrar, antes de encerrar, é um exemplo da Booking.com que eu gosto bastante. Eu sempre uso esse exemplo em minhas apresentações. Pensem em design de interação. Quando você navega com o mouse em elementos do tipo date picker, por exemplo, check-in, check-out aí no meio da tela desse formulário, você vai clicar com o mouse e vai aparecer aquele date picker, né, o campo de data para você selecionar a data. Mas navegar por aquele campo de data por teclado é horrível. Então, qual foi a solução da Booking.com? Eu mudo a interação e o comportamento quando eu navego por teclado. Detalhe importante, antes de eu mostrar para vocês o vídeo, perceba o que eu estou falando, não estou falando de uma navegação com leitores de tela, estou falando de interação rápida. Eu duvido que quando vocês vão preencher um formulário rápido, vocês vão clicando com o mouse campo a campo. Você vai pulando de campo com tab, né? Então, aqui é a mesma coisa. Pensa no usuário que está entrando na Booking.com, o cara vai navegar rapidamente. Então, ele vai dar um tab para navegar entre os itens na tela. Olha como é que funciona. Cliquei com o mouse, abriu o Date Picker, funciona, ok. Agora eu vou com o teclado. Tab, tab. Olha lá, mudou a interação, passou a ser um combo nos elementos e não mais um Date Picker. Isso é design de interação puro, gente. Isso não está em documentação nenhuma, não está na WCAG. Isso é uma evolução da acessibilidade. Isso você só vai conseguir chegar nesse nível quando você tiver times que estiverem conversando com pessoas com algum tipo de deficiência para você evoluir o seu cenário e saber o que precisa de fato. Testes com o usuário, basicamente. Enfim, acessibilidade digital está em todos os lugares. Está no código, está no conteúdo, está na usabilidade, está no design de interação, está na arquitetura de informação, está no SEO, está na ergonomia, está na performance. Performance é fundamental e normalmente esquecida. A minha pequena aparecendo aqui na câmera. Está na inteligência artificial, está nas interfaces conversacionais. Infelizmente, eu não tenho tempo suficiente para mostrar vários exemplos aqui, mas tem vídeos muito legais de interfaces conversacionais utilizando recursos de acessibilidade. Por fim, eu vou encerrar com um vídeo que é justamente esse, uma reflexão. Qualquer usuário consegue utilizar o seu produto ou serviço? Eu vou deixar rodando o vídeo aqui, depois eu só tenho uma frase final para a gente encerrar. É um vídeo rápido de 1 minuto e meio. People think that having a disability is a barrier. But that's not the way I see it. You can catch up with friends.
Ready? You can capture a moment with your family. One face, small face, focus lock. And you can start the day bright and early. You can take a trip to somewhere new. 3 miles to the summit. You can concentrate on every word of a story. A bird began to sing. Jack opened his eyes. You can take the long way home. Or edit a film like this one. When technology is designed for everyone, it lets anyone do what they love, including me. Essa é a Seth Paulson, o vídeo que vocês acabaram de assistir foi completamente editado por ela. Ela tem paralisia cerebral. E a provocação vem justamente aí. Será que as limitações não é nós que estamos impondo às pessoas? As pessoas têm autonomia de uso, desde que, principalmente nós, fornecedores de tecnologia, possamos fazer com que elas tenham acesso aos conteúdos de uma forma rápida e eficaz e eficiente, na verdade. O que a gente pode lembrar disso tudo é o seguinte: a habilidade é a capacidade funcional que a pessoa tem para executar uma determinada tarefa ou função. A barreira, ela sempre vai ser criada pelo produto ou serviço, não é a pessoa que é a barreira. A barreira é criada pelo produto que ela está usando, pelo serviço que ela está usando. Nesse sentido, a deficiência, ela nada mais é do que o conflito entre essa habilidade que a pessoa tem e a barreira que ela tem. Nosso papel é eliminar as barreiras de comunicação e de uso, fazendo com que essas pessoas tenham autonomia e liberdade de utilizarem os produtos da melhor forma, gerando, inclusive, mais negócios para as empresas. A frase que eu termino a apresentação é essa, que é do Frank Keimer, um designer. Pessoas ignoram o design que ignora pessoas. Então, a gente precisa parar de ignorar as pessoas no processo. E era isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido e fica meus dados de contato, Instagram, LinkedIn, Twitter. É isso. Valeu. Aí, pessoal. Nossa, muita informação, muito importante esse debate. Muito obrigada, Marcelo, por ter trazido para a gente esse assunto. A gente fala, né, que a gente começou a falar sobre inclusão e diversidade, algumas empresas já estão nisso há muito mais tempo, outras estão começando ainda, outras ainda nem começaram, mas a gente precisa começar a falar sobre isso, sobre acessibilidade para todo mundo. Então, acho que várias perguntas que até o pessoal tinha mandado aqui, você já foi respondendo ao longo da sua apresentação, foi incrível. E se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Na verdade, assim, eu só complementando tudo isso que eu comentei, gente, vocês têm que levar em consideração que a acessibilidade é como eu falei em um dos slides, ela não é uma feature, não é algo que você vai colocar em uma etapa do processo, só isso. Tenham em mente que, assim, é difícil, não é rápido, é um processo, é literalmente trabalhar cultura na organização, começar a trabalhar. E assim, como normalmente as perguntas que eu recebo, e não sei se vai ser uma delas, se for eu já estou respondendo, é como eu começo, né, dentro da minha empresa. É simples, você começa, que nem no meu caso, foi clandestinamente. Eu não tinha priorização, literalmente clandestino. E eu vou dizer ainda de onde eu tirei o clandestino. Até eu lembro muito bem quando eu trabalhava no Itaú, a gente estava começando a desenvolver em 2013, 2014 alguns style guides. Nem existia design system ainda na época, né? Não o termo design system, né? Porque o design system já é velho, na verdade. Mas aí o que acontece? A gente tinha os style guides e a gente tinha um que era o Bootstrap, muito conhecido e famoso. E eu nunca vou esquecer que vocês lançaram o Local Web Style. E quem trabalhava aí na ocasião, se tiver desenvolvedores principalmente aí, vai lembrar do Diego Eis. Eu lembro que o Diego Eis trabalhou um tempo aí na Local Web e ele foi palestrar no Itaú.
Ele foi palestrar e uma das perguntas que eu fiz foi justamente essa, como que ele começou o processo de implementar o Local Web Style, e ele falou, cara, clandestinamente. Eu comecei a fazer na clandestinidade e em algum momento a gente apresentou para todo mundo. E eu brinco que é exatamente o meu processo com acessibilidade. Eu comecei clandestinamente, não perguntei para ninguém, fui fazendo, fui aplicando, e hoje eu ganhei essa visibilidade por conta de outros fatores e tal, mas é legal porque você tem que começar de algum ponto de partida e nem que seja uma pessoa. Aí essa pessoa junta a outra, junta a terceira, aí formou uma guilda, aí começa a evoluir o cenário, mas é devagar, gente. Não tem muito o que fazer. Não tem almoço grátis, né? Tem que ir batalhando, é um trabalho literalmente de formiguinha diariamente. Quer comentar alguma coisa, Gui? Não? Essa era justamente a primeira pergunta, Marcelo, que a gente recebeu. Ah, era? Nem vi aqui. Pessoal, agora quem quiser também abrindo o microfone, interagindo, ligar a câmera, fiquem à vontade também, tá? Deixa eu só falar o seguinte. Eu esqueci de comentar. Eu consigo ficar com vocês aqui, gente, por 15 minutos. Então, porque eu vou dar aula na SPM às 7h30. Então, Combinado. eu vou ter um tempinho aí para ir no banheiro, para beber uma água. Então, eu consigo importante. ficar aqui. Consigo ficar aí nos 15 minutos, então fica à vontade. Podem perguntar aí tranquilamente. Acho que uma pergunta bacana aqui é de qual é a influência direta do Design Ops na acessibilidade? Nossa, é tudo. É tudo. E eu posso falar por conhecimento de causa porque eu estou em Design Ops lá no Itaú, né? Então, assim, a partir do momento que você trabalha com um assunto que é cross, que vai atender qualquer canal, qualquer produto, qualquer serviço, como a acessibilidade, você precisa operacionalizar ela de uma forma adequada. E nada melhor do que ela estar dentro de uma área que está operacionalizando outras sessões. E eu não sei se... É que assim, eu não consegui trazer todos os exemplos que seriam relevantes, né, para entendimento. Mas, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando de tecnologia. A gente está falando justamente de design, a gente está falando de projeto, a gente está falando de design de interação, de comportamento. Então, a tecnologia, ele é um suporte para você conseguir aplicar adequadamente nos seus projetos. Então, tem tudo a ver com o Design Ops, na verdade. Está diretamente relacionado. Se vocês estiverem começando uma equipe, gostei do gato passando aí. Se vocês estiverem pensando numa equipe de acessibilidade, faz todo o sentido do mundo fazer com que ela esteja dentro do Design Ops. Mas só, acho que um ponto que vale acrescentar aí na fala do Salles é que, assim, o design, né, o Salles trouxe vários exemplos aí diversos de design de interação, de como que isso se desdobra em outras áreas, mas, assim, é legal a gente lembrar que o design no contexto de acessibilidade, ele vem como uma prática de projeto. Então, assim, ele não é ligado estritamente ao design gráfico nesse cenário. Então, assim, é uma forma diferente da gente pensar em projetos, em conceber as coisas com essa boa prática de fazer com que as coisas nasçam de forma acessível, né? Acho que isso é um ponto muito importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma área dedicada, por exemplo, como o Design Ops, né, que é, para quem não conhece, uma área dedicada a desenhar fluxos e processos operacionais que impactam tanto o design quanto as outras áreas, é um ponto fundamental a gente pensar nisso, né? Que é uma prática de projeto, né? Que é uma forma de pensar, é uma forma de enxergar as coisas. Então, acho que isso acaba se aplicando para todas as áreas, né? Não estritamente ao design. Ele nasce ali no design, mas ele acaba beirando e entrando em todas, acho que, as áreas diversas, né? É isso, todo mundo vai estar responsável por isso, literalmente falando. É que você tem que levar em consideração o que acontece. O mundo ideal é que exista uma área de acessibilidade. Esse é o mundo ideal, porque aí você vai estar falando com todos e dentro dessa área tem especialistas de todas as áreas ali envolvidos. Mas isso não acontece, não é a realidade da maioria absoluta das empresas. E aí vai ter que nascer em algum lugar. Pode nascer em Design Ops, só que aí vai evoluindo para os cenários. O importante é que vai ser devagar, gente. Você começa ali, aí você vai fazendo com que as pessoas compreendam, você vai trazer pessoas para bater um papo. Por exemplo, da mesma forma que vocês me trouxeram aqui para esse evento, seria legal vocês trazerem pessoas com deficiência para fazer
para falar sobre as dificuldades. Não tragam pessoas com deficiência para falar sobre como aplicar acessibilidade. Não. Tragam para contar as experiências de uso delas. É completamente diferente e vocês vão ter uma percepção muito legal. Tipo, melhor ainda, façam provocações para vocês mesmos. Tipo assim, tentem achar pessoas cegas que utilizam contratação de servidores e que contratam a local web. Como que elas utilizam de fato o produto de vocês? Isso é bem legal e vai enriquecer demais o conhecimento como um todo. Bem massa, acho que é um caminho, né? Incluir pessoas, né? Acho que é um ponto-chave, né? Com certeza. Acho que tem tempo para mais uma pergunta. Tem mais alguma aí? Acho que tá no mudo. Tava. O gato passou no teclado ali. Pior que foi isso mesmo, gente. Uma vez ela apagou todos os meus e-mails também, mas eu consegui. Eu vou fazer uma pergunta aqui que mandaram pra gente no chat agora. Ele diz aqui, né, a pergunta do Marcos, que pelo que ele entendeu, tem algumas formas da gente verificar acessibilidade e que sites que verificam contraste, leitores de tela, pesquisa de usuários, E aí, tem alguma outra sugestão de técnica para essa verificação? Tá. Na verdade, assim, a que a gente está falando aqui é de testes e validação. E aí tem que levar em consideração o seguinte, você tem sites para validar a sua aplicação. Da mesma forma que você tinha validadores de código, semântico e tudo mais, você tem esses sites que vão validar algumas aplicações. O que eu recomendo hoje é o Wave, da WebAIM, e também o Axi da DEC, AXZ mesmo. O Axi ele é um plugin para o Chrome, ou o Lighthouse, que já vem no próprio Chrome nas versões mais atuais. E o Lighthouse ele é até mais vantajoso que ele valida SEO, valida uma performance, uma série de outras coisas. Mas enfim, quando você aplica uma ferramenta de validação, ele vai validar a parte técnica. O seu código está adequado corretamente, mas a qualidade do que seria relacionado à parte humana da acessibilidade, nenhum validador vai conseguir fazer tão cedo. Por exemplo, um validador de código ele consegue saber se uma imagem tem a tag alt de texto alternativo para você compor ali o texto alternativo da imagem. Mas e o que vai dentro das aspas do alt, né? O texto de descrição propriamente dito. Validador nenhum vai ter uma qualidade necessária para validar se aquilo realmente está relevante ou não para o entendimento do usuário. E tem outra questão relacionada a contextos. Eu gosto de exemplificar com a frase de um passarinho. Pense em um passarinho e ao fundo desse passarinho tem algumas árvores. Se você pegar essa foto e jogar num site de parques, faz sentido você descrever essa imagem e na descrição você colocar alguma informação relacionada ao parque. Talvez até a localização, qual o nome do parque, Parque de Ibirapuera, tal, etc, etc. Uma foto de um passarinho no Parque de Ibirapuera, blá, blá, blá. Agora, se você tem essa mesma foto num site de ornitólogos, faz sentido essa descrição, por exemplo, descrever literalmente o passarinho. Um passarinho de cor amarela, com plumagem, texturas, assim, assado, alguma coisa do gênero. Percebam que numa mesma imagem eu posso ter contextos diferentes. E, cara, apesar da inteligência artificial estar aí, vai demorar muito, muito tempo para ela chegar no nível de um teste humano. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Tem um cara chamado Carl Grooves, que eu vou jogar aqui no teclado. Carl Grooves. Recomendo pesquisarem sobre ele. Ele é um dos caras que trabalham numa ferramenta chamada Tenon.io e ele é especialista em testes de acessibilidade. E ele ele fez um cálculo no passado falando que a parte técnica, você validando este processo, você consegue obter uma acessibilidade de cerca de 35% a 40% do que é necessário. Então, esses 60% restantes aí do seu site vai depender de testes com pessoas. Então, você só vai conseguir validar de fato com pessoas. Isso eu estou falando da parte técnica de código. Se você chegar na fase de protótipo, para o designer, por exemplo, você tem algumas ferramentas. Você instala lá um plugin para verificar o contraste, espaçamento de texto, tamanho do texto, mas só isso. Você não vai conseguir validar a navegação em si. Você só vai conseguir validar esse tipo de coisa quando estiver construído. E outra coisa mais importante para relacionar os dois. Mesmo que você faça o teste no seu protótipo, não é garantia
de que aquilo que estava no protótipo vai estar na versão final. Então, você vai ter que validar de novo. Então, tem que tomar muito cuidado com essa, porque assim, testei lá no protótipo, legal, testou no protótipo. Quando for para a produção, você vai ter que testar novamente. Então, às vezes, nem vale a pena fazer esse tipo de teste, porque você vai realmente perder um tempo que talvez você podia estar destinando esse tempo para alguma outra atividade ali do seu projeto. Tudo isso é muito relativo. Tem que fazer esses relacionamentos aí para ter certeza do que é realmente efetivo. Então, agora já sabemos na sua agenda. Então, só para finalizar, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por todos esses conhecimentos. Eu acho que foi incrível. O material, toda a palestra aqui foi gravada, então a gente vai disponibilizar também para todo mundo depois, não só para quem está aqui, mas para quem também se inscreveu e não conseguiu participar. E é isso. Fiquem de olho nas nossas comunicações para as próximas talks e fique à vontade para voltar quando quiser. Marcelo, também vai ser uma grande honra ter você com a gente. Portas abertas aí, bacana. Show, eu que agradeço o convite novamente, Gui, pessoal, todo mundo que participou. É isso. Fico à disposição, os contatos estavam lá no último slide, depois vocês vão compartilhar de novo com as pessoas. Fiquem à vontade para me adicionar, LinkedIn, Instagram, e são as redes que eu sou mais ativo e qualquer dúvida, só mandar. É isso. Muito bom, gente. Obrigado, Marcelo, mais uma vez, as meninas aí que apoiaram a gente para organizar e conseguir fazer sair o papo de hoje, muito obrigado. E vocês também que participaram, disponibilizado um tempinho, espero que tenha sido enriquecedor para vocês, para mim foi também sempre bom, né, aprender algumas coisas novas e acho que fica aí o convite para a gente se reunir mais vezes, né, em outros papos também de acessibilidade, de outros temas também sobre inclusão. Obrigado mais uma vez e uma boa noite então, gente. Boa noite, tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau.